Bem-vindo ao canal Colecionador Legendário. Este vídeo vai apresentar o meu ranking das 10 melhores figuras de ação Marvel Legends, baseadas na saga X-Men, a Era do Apocalipse. Também vou apresentar um breve histórico dessa fase dos mutantes, além de algumas menções honrosas desse ranking. Tudo isso após a abertura do canal. A Era do Apocalipse foi uma das maiores sagas dos X-Men, publicada originalmente entre 1995 e 1996. As histórias foram escritas por Mark Waid, Scott Lobdell e Fabian Nicieza. Os desenhos ficaram por conta de Roger Cruz, Steve Epting, John Madureira e Andy Kubert. Tudo começa com o mutante Legião voltando no tempo para matar Magneto, o maior inimigo de seu pai, o Professor Xavier, fundador dos X-Men. Porém, na ocasião em que iria realizar sua intenção, o próprio Xavier interferiu, sacrificando-se no lugar de Magneto. A morte do telepata no passado causa mudanças drásticas no futuro. Com a morte de seu pai, Legião deixa de existir. Inspirado pelo sacrifício de Xavier, Magneto adota sua política de convivência pacífica entre humanos e mutantes e funda os X-Men. Entretanto, o poderoso mutante Apocalipse, ciente da morte de Xavier, começa a sua guerra pela supremacia dos mutantes 10 anos antes do que havia começado na linha do tempo original. Assim, Apocalipse instaura uma tirania na América do Norte, na qual os mutantes são a classe dominante. Por outro lado, Magneto torna-se o líder da resistência contra o violento regime de Apocalipse. A saga completa Era do Apocalipse foi relançada no Brasil, em 6 edições de capa cartão pela Panini. Embora eu goste dessa fase dos quadrinhos, reconheço que leitores mais jovens, ou que não estão habituados com o universo dos mutantes da Marvel, terão dificuldades para ler a saga completa. Assim, vou recomendar para aqueles que nunca leram a saga, que comprem o primeiro volume ou emprestem de um amigo. A maioria das figuras são das Waves Sugar Man, de 2020, e Colossus, de 2021. Agora, finalmente vamos ao ranking das 10 melhores figuras Marvel Legends baseadas nessa saga. Em 10º lugar, apresento a Lince Negra ou Kitty Pryde, cujo poder é atravessar objetos sólidos. Nesta realidade, ela possui uma personalidade mais agressiva que sua contraparte original. Como pontos positivos que justifiquem sua inclusão neste ranking, verifica-se sua excelente pintura, com destaque para o azul metálico do seu uniforme. Outro ponto são as articulações, sem pinos aparentes e que permitem diversas poses para uma personagem que usa agilidade e furtividade. Confesso que o ponto negativo é bastante pessoal e vai para a escultura de rosto, cuja expressão não me agradou e que não lembra a personagem nos quadrinhos. Segue um comparativo da figura em foco e outras versões da personagem lançadas na linha Legends, que permite constatar a qualidade da pintura da versão Era do Apocalipse. Em 9º lugar, o líder dos mutantes que se opõe ao Apocalipse, Magneto, o mestre do magnetismo. A figura é muito bem feita, embora não apresente grandes novidades. Como ponto positivo temos a escultura das duas cabeças, tão bonitas, que é difícil escolher qual delas vai ficar na coleção. A importância do personagem na montagem de um set da Era do Apocalipse consiste em outro ponto positivo para adquirir a figura, pois ele é um dos protagonistas da saga. Para confirmar a ausência de novidades, que não chega a ser um ponto negativo, apresento a figura ao lado das outras do personagem, incluindo as da Toy Biz. O 8º lugar vai para o grande vilão da saga, o próprio Apocalipse. A versão Legends do Mutante veio em um pacote deluxe, lançado em 2020. O primeiro ponto positivo perceptível é a qualidade da pintura metalizada e escultura. Outro ponto positivo são os acessórios, uma mão extra, uma cabeça extra e um crânio, que até pode ser usado em fotos com outros personagens.
Outro ponto positivo é a importância do personagem, o grande vilão da saga. Contudo, o ponto negativo da figura só é perceptível com ela em mãos. Algumas peças da figura, como a capa e as ombreiras, estão com os encaixes muito frouxos, que se desprendem a todo momento. Esse detalhe dos encaixes realmente me incomodou bastante, tirando pelo menos 2 posições da figura neste ranking. Agora, o comparativo com a figura do Apocalipse da Toy Biz, bem maior. Porém, ambas figuras são muito boas e estão nas escalas corretas, dentro dos respectivos contextos. O 7º lugar vai para Solaris, o mutante japonês capaz de produzir e controlar o fogo e disparar rajadas de plasma superaquecidas. Sua presença neste ranking é justificada pelo plástico translúcido usado na sua produção, um capricho da Hasbro que retrata sua aparência nos quadrinhos da saga. Outro ponto positivo é a escultura da figura, que ajuda a compor o visual único de Shiro Yashida. O único ponto negativo, mas que considero relevante no caso de Solaris, é a ausência de efeitos que retratassem seu poder de fogo, que inclusive, já foram lançados com outras figuras Legends. Agora, vamos ao comparativo desta versão com sua contraparte na realidade tradicional do Universo 616. Confesso que prefiro o visual da Era do Apocalipse. Cabe ressaltar que a versão da realidade distópica é bem mais poderosa que a original. Conquistando a 6ª posição vem Blink, a bela mutante com poderes de teleporte, da Wave Caliban, de 2019. Bela também é sua figura de ação, que tem como primeiro ponto positivo, a escultura e pintura, fiéis aos quadrinhos. Outro destaque são os acessórios, que representam bem os poderes da mutante integrante da facção de Magneto. A importância da personagem também deve ser considerada. Sem uma contraparte na linha de tempo normal, Blink fez tanto sucesso que continuou integrando outras equipes de heróis, como os Exilados, mesmo com o término da saga Era do Apocalipse. Antes de prosseguirmos no nosso top 10, vamos às menções honrosas. A primeira menção vai para a Arma X, a versão do Wolverine da Era do Apocalipse, que perdeu uma das mãos em um confronto com Ciclope. Agora o comparativo entre a figura da Hasbro e outras 2 lançadas pela Toy Biz, da Wave que montava o gigante, sendo que uma das figuras tinha o rosto queimado. Trata-se de uma figura sem grandes novidades, porém sua permanência entre as menções honrosas se deve à escultura da cabeça de Logan, uma das melhores já produzidas na escala 6 polegadas do mutante. Outra menção honrosa vai para Buffy do Nemesis, o filho da Apocalipse, lançado pela Toy Biz, em 2009. A figura tem um visual espetacular, contudo, não inclui entre as 10 melhores por achar a escala um pouco menor que sua versão nos quadrinhos. Finalmente, vamos aos 5 melhores desta lista. Ocupando a 5ª posição, temos o Fera Negro, que nesta realidade é um dos aliados de Apocalipse e também um inescrupuloso cientista. A escultura e pintura configuram pontos altos da figura, com destaque para a escultura da cabeça e a pintura com um tom escuro e metalizada das calças. Outro aspecto relevante são as articulações diversificadas e firmes, proporcionando muitas poses para o vilão, que foram baseadas na excelente versão anterior do personagem, do universo regular da Marvel. Por fim, apresento o comparativo com outras versões que possuo do Fera, uma da Toy Biz, com o clássico pelo azul, e outra da Hasbro com um cinza. Acho todas as versões excelentes e fica difícil apontar a melhor. Chegando no 4º lugar, vem o Homem de Gelo, uma figura aparentemente simples, que não despertava grandes expectativas, mas que me surpreendeu positivamente. O destaque da figura vai para o plástico utilizado, que é translúcido em algumas partes. A pintura foi aplicada em diferentes tons de azul, que evitam o visual de figura chapada, e valorizam ainda mais a escultura. Porém, este Legends tem um ponto negativo,
que impossibilitou colocá-lo entre os 3 primeiros, poucos acessórios. Além das mãos extras inclusas no pacote, o personagem poderia vir com outros efeitos que caracterizassem seu poder. Agora, apresento a comparação entre a figura em destaque e a versão anterior do personagem, da linha temporal regular da Marvel. Ambas empatam no quesito visual, mas o material da figura da Era do Apocalipse é de uma qualidade superior, bem mais resistente. A medalha de bronze vai para uma das buffs mais inusitadas da linha Legends, o Homem Doce. O vilão é um dos mais cruéis da saga e sua figura de ação é super detalhada, com uma pintura e escultura excepcionais. Outro destaque vai para o sistema de articulações, muito bem aplicado em uma figura muito diferente das demais da linha Legends. É uma figura que se destaca em qualquer prateleira, que vale a pena completar. Bronze com louvor. E o segundo lugar vai para Dentes de Sabre, que começou como aliado de Apocalipse, mas logo passou para o lado de Magneto. Sua redenção trouxe um companheiro inesperado, o Selvagem, que parece uma versão menor de Victor Creed, e a afeição de Blink. Considero como destaque na figura, seu tamanho enorme, como sua versão nos quadrinhos. Mais adiante vamos compará-la com outras versões do personagem. Ele vem com 2 cabeças, com escultura incrível e visual fiel aos quadrinhos. Difícil escolher qual das 2 colocar no expositor. Por fim, segue a comparação com outras versões do personagem. A maior é da linha Select Diamonds Toys. Enfim, uma figura digna de um personagem muito relevante na Era do Apocalipse. O ouro vai para a buff do Colossus. Trata-se de uma escolha sem grandes surpresas, pois a figura marca a evolução das versões anteriores e figurou em diversas listas de melhores do ano em que foi lançada. A pintura metalizada e a escultura detalhada e caprichada constituem os pontos altos da figura de ação. A escala da figura está perfeita em relação ao que vemos nos quadrinhos. E, quando colocamos Piotr Rasputin ao lado de sua parceira, Lince Negra, constatamos mais este ponto positivo. As articulações também estão excelentes, apesar do tamanho da figura, possibilitando muitas poses. Por fim, segue o comparativo com a outra figura que tem o do personagem, que foi lançada pela Toy Biz, muito boa por sinal, mas que perde para a versão da Era do Apocalipse em todos os aspectos. Este foi meu ranking das 10 melhores figuras Legends baseadas nos personagens da Era do Apocalipse. Espero que você tenha gostado, mesmo que discorde da ordem da lista. Aliás, comente expondo a sua própria lista e as críticas à minha. Muito obrigado por assistir. Se puder, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo com mais Marvel Legends e quadrinhos.